Trianon. Prevent Sênior, o plano de saúde especialista em pessoas. Informe-se 0800 722-400. ANS 30.214-7. Nos últimos anos, a nossa família tem sido brutalmente atacada. E como fazer para combater esses ataques e sair vitorioso? Ouça o Espaço Transmundial, de madrugada entre 1 e 5 da manhã e das 8 às 9h30 da manhã, para a Grande São Paulo em AM 740 Rádio Trianon e para toda a Baixada Santista AM 810 Rádio Universal de Santos. Espaço Transmundial, conteúdo de qualidade com muita informação, cultura e conselhos transformadores para a sua vida. Rádio Transmundial, para todo mundo ouvir. 5h em ponto. Mancha Verde, futebol e samba! Acompanhe nossa programação todas as segundas a partir das 8 da noite. Não fique fora dessa. Mancha Verde, futebol e samba! Só Mancha Verde, eu vou morrer. Aos braços eu vou cantar. Palmeiras! ZYK 650. Rádio Trianon AM 740 kHz. Santo André, São Paulo, Brasil. 5h01. Programa Contraponto, de segunda a sexta-feira, aqui na sua rádio Trianon AM, ao vivo com o jornalista Ricardo Melo. 5h01 em São Paulo. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Trianon, AM 740. Começa mais uma edição do programa Contraponto, sob direção de Albino Castro, com a presença de Flávia Rocha Mello em Brasília, Ricardo Melo, que é esse que vos fala, Ketty na produção, Cléo no comando da nave-mãe, na mesa de som, e contando hoje com a presença, que nos dá muita satisfação, de Francisco Furt Hagman, cujo extenso currículo eu não vou discorrer aqui, porque senão a gente vai ficar até ouvindo o programa. Mas atualmente o que dá para dizer é que ele é mestrado, doutorado pela Unicamp, Universidade de Campinas, que disputa com a USP o título de mais importante universidade do Brasil. É professor de ciências políticas, professor de estudos literários, um velho militante, um velho combatente pela liberdade, pela luta pela democracia, e que hoje é um dos grandes patrocinadores e incentivadores da formação e de cursos em universidades pelo Brasil afora, e não só pelo Brasil afora, pelo mundo afora, sobre o golpe de 2016. Coisa que ele vai nos explicar direitinho como é que a coisa se espalhou que nem um rastilho de pólvora pelo país e pelo mundo afora. Lembrando para vocês o seguinte, o nosso endereço no Facebook é Programa Contraponto Trianon, Programa Contraponto Trianon, que você pode nos assistir agora ao vivo. Pode também ter acesso aos nossos vídeos e programas anteriores. Pode assistir, por exemplo, a entrevista com Guilherme Boulos, na segunda-feira, a primeira entrevista exclusiva do pré-candidato do PSOL à presidência da República. E que, por aquela conjunção dos astros, não muito feliz, vamos dizer até que infeliz, antecedeu em 2 dias a morte de uma vereadora do PSOL, a vereadora Marielle, que já foi objeto do nosso programa de ontem e que hoje continua sendo o principal assunto dentro da cena política nacional. Lembrando que nós estamos sendo retransmitidos pelos jornalistas livres, com mais de 1 milhão de curtidas, mais de 1 milhão de seguidores, pelo nosso querido cafezinho do Miguel do Rosário, com mais de 500, 600 mil curtidas, 500, 600 mil seguidores, pela Rádio Timbira do Maranhão, e pedindo para todos vocês que curtam e compartilhem nossa página para a gente conseguir driblar a censura velada que o senhor Mark Zuckerberg veio fazendo no Facebook para impedir com que notícias de política, notícias de cultura,
notícias de interesse geral, notícias que realmente ajudem o Brasil a encontrar uma face de menos justiça social, de menos desigualdade, de mais progresso, tenham acesso aos mecanismos de busca do Facebook. Então, a maneira de driblar isso aí é muito fácil. É curtir e compartilhar o nosso programa. Evidentemente, para quem gosta. Mesmo quem não gosta muito das opiniões que aqui são expressas, podem curtir e compartilhar pelo direito de um programa Contraponto ocupar um espaço na mídia eletrônica, na mídia informativa em geral, hoje, infelizmente, dominado por pessoas conservadores, antiprogressistas, tanto em rádios como CBN, Jovem Pan, grande imprensa como Folha de São Paulo, Jornal Jornal Globo, Veja, Rede Bandeirantes, SBT e assim por diante. Bom, antes de começar, Francisco Fucci, eu quero dar um alô para você. Opa, boa tarde, Ricardo. É sempre um enorme prazer, enorme alegria estar de volta aqui para participar desse programa que tem esse valor redobrado por ser um programa em favor da liberdade de expressão, em favor da resistência contra todas as formas de autoritarismo e que, lamentavelmente, nesse momento, dominam a cena brasileira. Nós temos que resistir e eu estou aqui para dar a minha pequeníssima contribuição no sentido dessa resistência democrática. Bom, Francisco, como a gente sempre faz aqui no começo do nosso programa, nós chamamos a nossa querida Flávia Rocha Mello, a melhor repórter de política, do Brasil, que estava escondida, e não se recusava a dividir com os ouvintes e internautas e facebookeiros todo o seu talento e todo o seu esplendor enquanto jornalista, e que nos dá as últimas notícias de Brasília, que certamente devem estar girando em torno da Marielle, não, Flavinha? Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Exatamente. Marielle é o assunto, né? A primeira informação aqui só é que o Temer teve uma decisão, né? Ele desistiu de ir ao Rio de Janeiro, porque ele viu que para ele foi péssimo tudo isso, ele não tem nenhum apoio da população, ele iria ao Rio de Janeiro no domingo para fazer o balanço de um mês dessa malfadada intervenção, que só tem resultados ruins, e ele desistiu. E o que tem mais aqui também é que foi aberta uma investigação da Polícia Federal para saber sobre as balas, porque as balas que mataram a Marielle eram de um lote que foi comprado pela Polícia Federal em 2006. E esse é o mesmo lote das balas da chacina em São Paulo, de Osasco, lembra de 2015? Sei, que recentemente houve até um julgamento já. Exatamente. 23 pessoas foram mortas aí em agosto de 2015 e os autores da chacina eram policiais militares e guarda municipal. Então, essas balas são do mesmo lote. Então, a Polícia Federal agora está investigando como que houve esse desvio, quem vendeu, quem roubou, tudo isso. Imagina, balas da Polícia Federal desviadas. Né? E o que a gente tem também aqui, assim, é que a repercussão da morte da vereadora não é só no Brasil, como você mesmo falou, mundo afora. Né? Os principais jornais do mundo repercutiram isso, e lá no Parlamento da União Europeia, os representantes do partido Podemos, aquele partido espanhol, chegaram a sugerir que a União Europeia suspendesse as negociações com o Mercosul. Né? Então, o negócio foi feio. Então, teve manifestação, ontem teve uma grande manifestação em Lisboa, e teve manifestação também em Londres hoje. Então, assim, foi muito ruim, é um crime político, né? Então... O Congresso teve sessão hoje? Está tendo sessão? Como é que não, teve ontem. Hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira o Congresso não trabalha. Sexta-feira o Congresso não trabalha. Na verdade, esse ano o Congresso quase não está trabalhando, né? Teve um fato que até a Miriam Leitão notou na coluna dela, quer dizer, para a Miriam Leitão notar, quer dizer que a coisa realmente foi muito escancarada. O Temer, ele decretou luto oficial pela morte da Marielle? Não, e não só isso. Ontem teve de tarde, quando estava tendo nosso programa, teve um evento lá no Palácio Planalto, e foi um evento, assim, quando você tinha manifestações pelo Brasil inteiro, né, de luto, um evento para jovens, onde ele brincou com bola, chegou até a pedir 1 minuto de silêncio, que na verdade foram 30 segundos,
mas brincou com bola, falou que aquele momento era um momento alegre com os jovens. Então, ele não teve nenhum luto, não decretou luto, nem teve luto. E me conta o seguinte, ontem no enterro da vereadora Marielle e do Anderson, que era seu motorista, que tem que ser sempre lembrado junto com ela. Exatamente. Dicas de passagem, não apenas da vereadora Marielle, o Anderson. E lembrar que também era um militante pelas lutas sociais, e assim por diante, embora não tivesse a visibilidade da vereadora Marielle. Tinha algum representante do governo no enterro da Marielle? Olha, Ricardo, eu acho que não. Eu não vi nenhuma informação disso e nas imagens que eu vi também não vi ninguém do governo, não. Sim, eles passaram longe, devem passar bem longe disso, porque eles sabem que O Planalto soltou alguma nota oficial? Oi? Teve nota oficial do Palácio do Planalto ou simplesmente uma manifestação do Temer pelo Twitter? Que o Michelzinho deve ter escrito para ele. Ricardo, eu vou dar uma olhada se teve nota oficial. A gente já tem essas informações. Teve nota oficial, teve luta oficial, tem alguma coisa sendo preparada oficialmente, porque, afinal de contas, as instituições no Brasil estão esfrangalhadas. Não existem, estão todas elas a serviços que a gente sabe muito bem de quem, mas elas existem, pelo menos, no papel. Eu não vi nota nenhuma, mas eu vou aqui até olhar, porque às vezes... Dá uma vasculhada nisso, eu quero saber se teve nota oficial, se foi decretado luto. Não, luto não foi. Se teve alguém do governo ontem presente, pelo menos o senhor Raul Jungmann, o Jungle Man, como eu chamo, o homem da selva, o Jungle Man no enterro da Marielle e do Anderson. Nós queremos saber o seguinte, o governo tomou alguma atitude, de fato, além de alguma simples nota, algum simples Twitter em relação ao crime mais bárbaro que aconteceu no país nas últimas décadas? Ricardo, teve uma nota, mas a nota não é... A nota é assim, porque foi aquela nota que saiu ontem, mas é porque não houve nota de pesar. Foi só assim. Tem uma nota que é comemorando a morte dela? Não, foi só falando que o governo federal vai acompanhar a apuração. Quem? O governo federal acompanhará toda a apuração do assassinato, né, de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes na noite de quarta-feira. O ministro Raul Jungmann já falou com o interventor geral, né, o interventor general Walter Braga Neto, e colocou a Polícia Federal à disposição para auxiliar toda a investigação. Então, houve uma nota falando de acompanhamento, mas não uma nota de pesar. Não teve uma nota manifestando o pesar do governo, o pesar do representante do país, em relação à família do Anderson, à família da Marielle, repudiando o crime? Não teve nenhuma nota oficial sobre isso? A nota que tem é só essa, falando que vai acompanhar a investigação. No dia que o Michelzinho perdeu o primeiro dente dele, provavelmente vai ser uma nota oficial, comemorando o primeiro dente de leite que o Michelzinho perdeu. É uma vergonha, Flavinha, é uma vergonha. Sabe, é um negócio que... sabe, pessoal, curtam e compartilhem, se quiserem pôr vômito nesse negócio do Temer, vocês podem enfiar um monte de vômito nisso aqui. Porque isso é uma vergonha absoluta para o povo brasileiro, isso é uma bofetada, isso é uma tapa na cara dos pobres, dos ricos, que tem algum neurônio na cabeça, porque sempre tem algum rico que tem neurônio na cabeça, da classe média, você entende, dos negros, das mulheres, do LGBT e tudo mais. Quer dizer, um crime dessa dimensão, que foi manchete no The Guardian, no The New York Times, no Frankfurt Allgemeine, no El País, no Brasil, você entende, não merece uma nota de repúdio, de pesar, claramente manifestada pelo Palácio do Planalto. Mas o que esse cara está querendo? Ricardo, não só isso, ter feito o evento que foi feito ontem, era para suspender, porque era um evento com jovens, era um evento para ser alegre mesmo, um evento lá de liberação de recursos. Então, assim, mas deveria ter sido suspendido, não poderia ter existido um evento daquele num dia como ontem. E rolando bola e tudo mais. A imagem é horrorosa, sabe? Hoje eu estava andando no bar, só para te dizer, eu tomo café da manhã muito cedo, 8 horas da manhã. Aí a pessoa que me serve café, o balconista lá, comentando, não sei o que, falou o seguinte: esse Temer é um cretino. Não sou eu que estou falando, atenção, hein? Mas o cara falou, esse Temer é um cretino. Porque se nem um negócio desse consegue tirar ele desse conforto, dessa malemolência que ele tem, usando outras palavras, esse Temer é um cretino, esse Temer é um patife. Sou ele que falou, atenção, atenção, gente, não sou eu que estou falando, porque senão pode ser processado, e não sei o que, coisa e tal, independentemente do que eu pense e do que eu sinto. Mas esse Temer é um cretino, esse Temer é um patife.
Então, é esse o sentimento que o senhor Michel Temer, tem dentro da população hoje. Principalmente depois disso. E em função também da sua covardia em não ir ao aniversário de um mês da intervenção. Bom, eu estou falando demais, porque eu ouço muita coisa na rua, não sei o que, coisa e tal. Eu sou obrigado a transmitir aqui. A pessoa me pediu para falar isso aqui no ar. Me pediu para falar, evidentemente, eu não vou citar nomes. Não vou citar nomes, que não vão atrás dele. Vai a Polícia Federal, vai lá 9 caras, dá 9 tiros dele de 40 milímetros para executar ele. Mas a fama do senhor Temer entre o povo é essa. É um patife, é um cretino. É isso. É o povo que está falando isso, não sou eu que estou falando. Eu só estou aqui manifestando, sou o porta-voz do povo. Francisco Fucci, por favor. Olha, como a situação é grave. A situação é grave. O Planalto não decretou luta oficial, mas o país, a sociedade brasileira, o povo brasileiro estão de luto. Estão de luto. E isso não vai ficar assim, senhor Temer e todos os golpistas que lhe cercam. Eu digo aqui ao general Walter Braga, chefe da intervenção militar no Rio de Janeiro, ou o senhor justifica e apresenta para a nação brasileira os assassinos e executores desse crime hediondo contra Marielle, que é contra o povo brasileiro, é contra a democracia, é contra as mulheres, é contra os negros, é contra os favelados, é contra o povo pobre da comunidade. Era isso que era intolerável. Ela representava tudo isso. Ela lutava contra esse arbítrio. Ela denunciava a farsa dessa intervenção militar numa das principais cidades do Brasil e do mundo. Senhor General Walter Braga, não desmoralize por completo as Forças Armadas. Apresente os assassinos, apresente os executores nos próximos dias. Ou se demita, retire as tropas dessa farsa, desse ato golpista dentro do golpe. Michel Temer tenta sobreviver. Michel Temer suspendeu a visita porque ele sabe, ou ele se disfarça, ou ele pede emprestado à escola Tuiuti, a fantasia de vampirão, e vai lá disfarçado de vampirão, que é o que ele é no fundo, ou ele seria recusado, ele seria enxotado, ele seria xingado em cada esquina do Rio de Janeiro, e como é em cada esquina desse país, fora Temer, fora golpe. O assassinato de Marielle Franco é um ato hediondo que envergonha o Brasil diante do mundo, é um ato dos golpistas, é um ato, o governo dele espúrio, tem que se responsabilizar por esse assassinato, por esse crime, que não vai ser em vão. Nós estamos vendo desde ontem essa completa reação da resistência popular, da resistência social contra esse golpe, e essa resistência daqui para frente vai responder como se deve responder na democracia, na luta, no luto que é luta contra esse golpe, contra esse governo. Fora Temer! Francisco Fucci, professor da Unicamp, um dos patrocinadores e organizadores dessa série de cursos sobre o golpe de 2016, que o governo Temer tentou impedir que se espraiasse pelas faculdades e universidades, e, para variar, deu um tiro no pé. Exato. Infelizmente, não foi um tiro literal no pé, porque pelo menos ele estaria internado. Eu não quero nenhum mal para a saúde do senhor Michel Temer. Não quero nenhum mal. Isso também são coisas que eu ouço andando pelas ruas. E eu sei que o senhor tem dificuldade de ouvir as coisas que se falam pelas ruas, porque o senhor não anda nas ruas. O senhor não anda, o senhor só anda de helicóptero. O senhor foge, o senhor sabe muito bem que o senhor tem que fugir, e tem que se esconder. Enfim, a gente quer aqui o seguinte, esse fato é extremamente grave, que é o seguinte, como é que se pode ter a mesma munição que matou a vereadora Marielle, o motorista Anderson, e foi usada numa chacina em Osasco? Quer dizer, onde é que está o controle da polícia? Os caras foram fazer intervenção no Rio, com todo esse carnaval, com toda essa festa, com toda essa farra. Mas aparentemente existe, aparentemente não, com certeza existe, um sistema paralelo de polícia no Brasil inteiro, e nas barbas do senhor Geraldo Alckmin, não vamos esquecer do senhor Geraldo Alckmin, não. Do senhor Geraldo Alckmin, porque a chacina de Osasco foi feita em São Paulo.
A mesma munição, as mesmas balas são usadas para assassinar uma vereadora do Rio de Janeiro. E se investigar um pouco mais, você vai ver balas parecidas numa coisa que não tem se falado com tanta ênfase. A morte da vereadora Marielle é a ponta do iceberg da morte e do assassinato, do homicídio de diversas lideranças sindicais, populares, sem terra, sem dúvida, sem teto, que ocorrem pelo país. Exatamente. E que não chegam nas páginas da imprensa. Ou eu estava lendo que só em 2017 foram mais de 100 mortes de lideranças muito bem lembrado, que defendem os trabalhadores. Muito bem lembrado. Toda hora morre uma liderança sem terra. Isso vai um dia para algum portal e no outro dia desaparece. Essas mortes estão sendo feitas em tudo quanto é lugar. Ontem eu fiz uma relação, Francisco, sim, juntando tudo. É morte de liderança sem terra. É o sujeito da mortadela que apanha no shopping center. É a professora que leva porrada na Câmara Municipal. Sem dúvida alguma. Você entende? São casos de estupro que acontecem sem nenhum tipo de reação por parte das autoridades. Isso você fala da roubalheira, do G10, dos 50 milhões, dos 2 G10 do Paulo Preto, e aquela coisa toda. Então, existe instaurado no país, e é isso que precisa ficar muito claro, uma situação de anarquia jurídico e institucional. Uma situação de anarquia jurídico e institucional. É isso que existe no país hoje. O Supremo se negar a julgar a questão da segunda instância, os habeas corpus sendo dados seletivamente de acordo com o nome do réu que aparece na capa do processo. Um juiz de primeira instância criminoso assumido como o senhor Sérgio Moro. Um julgamento de segunda instância marcado para o dia 26 de março da Semana Santa, prenunciando a prisão do ex-presidente Lula, mostra que o país está simplesmente à deriva jurídica. E isso está chegando hoje naquilo que esses caras mais temiam. Porque todo mundo pensava que é o seguinte: não, isso é o problema do Aécio, isso é o problema do Jucá, isso é o problema lá de cima, daqueles caras do Planalto, que a nossa vidinha aqui nós vamos tocando. Não, não vamos mais tocando a nossa vidinha. A nossa vidinha está sendo tocada pelo seguinte: é ser fichado pelo Exército no Rio, é mochila de criança sendo revistada, é vereadora e motorista dela sendo executado, é o sujeito que vai no supermercado que está morrendo de fome, não tem outra saída se não pegar um pedaço de mortadela, é um professor que vai reivindicar que deixem de tirar mais dinheiro para ele pagar uma previdência, dinheiro esse que é utilizado e gasto por um cara como o prefeito João Dória da maneira como ele quer, em vez de destinar para a previdência dos servidores. Espancada, sangrando. Você entende? A anarquia está instaurada. Então, não, olha, ninguém se assuste se coisas do gênero começarem a acontecer e se espalhar. Você, Fute, que é um sociólogo, que é um cara que estuda profundamente os movimentos sociais e tudo mais, a sensação que eu tenho é que o apito da panela de pressão tocou. Sim. Tocou e a coisa está explodindo. Eu, sim, por exemplo, ontem conversava com o Rui Falcão, que era presidente do Partido dos Trabalhadores, dizendo o seguinte: temos que aproveitar, no bom sentido, evidentemente com todas as nossas condolências, pesar e tristeza pela morte da vereadora Marielle e pela morte do motorista Tenor. Ontem houve manifestações espontâneas espraiadas pelo Brasil inteiro, sim, mas aproveitar a missa de 7º dia, que é sempre um dia, você entende, que é celebrado, não sei o quê, para fazer manifestações de peso pelo Brasil inteiro, tal como foram feitas as manifestações quando Vladimir Herzog morreu. Sim. Cultos ecumênicos, sim, juntando a igreja, juntando os setores das mais diversas crenças, movimento negro, LGBT, feminista, partidos políticos, a esquerda. A esquerda tem que parar de ficar se dividindo e preocupada de ficar lançando candidato para disputar a segunda divisão, quando a primeira divisão é tirar o Lula e impedir o Lula de ser preso. Tem que fazer, da próxima quinta-feira, que são 7 dias, né? A próxima quinta-feira, um dia nacional de repúdio. Sem dúvida. De luto e luta. De luto e luta. Exatamente. Você entende? Em homenagem a Marielle, ao Antenor, em defesa das liberdades do Brasil. Uma plataforma ampla, não precisa defender candidato nenhum, não precisa defender, você entende? Palavra de ordem nenhuma específica. É um dia de luto e de luta
pela volta das liberdades do Brasil. A minha opinião é essa, não sei o que você acha disso aí. Sem dúvida, Ricardo. Nós que vivemos e crescemos, digamos, né, enquanto estudantes ainda, sob o tacão da ditadura militar, que lutamos contra a ditadura militar, sabemos muito bem, estamos claramente num regime de exceção. Há quem a democracia já era, a democracia entrou em eclipse, estamos num regime de exceção. Então nós temos que lutar contra esse regime espúrio, contra esse regime de exceção, a favor da democracia, a favor da reinstauração de um Estado democrático de direito e, portanto, não aceitar mais nenhum tipo de arbítrio. E, assim como você lembrou muito bem do episódio trágico em 1975 de Vladimir Herzog, podemos voltar um pouquinho mais no tempo, 1968, o assassinato do estudante Edson Luiz Souto, no Rio de Janeiro, não é, que desencadeou um grande movimento de combate à ditadura, que, lamentavelmente, depois a ditadura voltou com todas as suas garras, né, e instaurou, então, a partir do ato 5, no final de 68, esse regime que durou ao todo 21 anos, mas nós não podemos nos calar. Fora Temer, esse governo não tem mais nenhuma legitimidade. Hoje ele se esconde e tenta se esconder ao abrigo dos quartéis. Isso não é possível, isso não é aceitável para o povo pobre, para o povo sofrido do Rio de Janeiro, mas também para o povo brasileiro. Nós temos que dar o basta e sim, a partir de um dia nacional de luta e luta, a partir do 7º dia, não é, desse trágico desaparecimento da Marielle Franco, não é, e do seu motorista Anderson, um homem de luta também, como você lembrou, nós temos que realmente recuperar como sociedade, não é, de forma unificada contra esse governo, pela sua derrubada, pelo fim desse governo, né, por uma transição democrática, tá certo? Por uma transição democrática, por um novo pacto democrático que garanta eleições livres e que garanta uma passagem para um estágio efetivamente de reinstauração da democracia que foi interrompida com o golpe de 2016. Eu queria ler aqui algumas manifestações aqui pelo Face. A Ângela Rosa, Globo mente. Bom, isso aí, Ângela, isso aí é uma hashtag já. Isso aí é arroz com feijão, viu, Ângela? Você entende? Infelizmente, a gente tem essa situação. Nos meios de comunicação no Brasil, o monopólio dos meios de comunicação no Brasil, dirigidos e comandados pela Rede Globo, é uma fábrica de mentiras. Ficam aí perseguindo fake news, com lupa, não sei o quê. É só ligar a Rede Globo. Liga a Rede Globo o dia inteiro. Bom, ali tem fake news o dia inteiro. É uma fábrica de fake news. Exato. Gabriela Sanches, nem o Crivella apareceu. Isso também é outro. Mas o Crivella não aparece faz muito tempo. Bem lembrado. O Rio de Janeiro. Cadê o Crivella? Cadê o prefeito? Cara, eu sou carioca, gente. Cadê o prefeito? Embora não tenha mais sotaque, que eu vim com 5 anos para São Paulo, é uma vergonha completa. É uma vergonha. O Crivella não apareceu no carnaval. Prefeito do Rio de Janeiro. O Crivella não apareceu na enchente. O Crivella é ligado a uma igreja, a Igreja Universal, se não me engano, é a Igreja Universal. Exato. Bom, então, teoricamente, a Igreja Universal, em momentos como esse, de luto e de morte, meu Deus do céu, ele não é só simplesmente fazer aquela sessão de exorcismo. Você entende? Pegar o cabelo dos caras, chacoalhar e falar, o diabo foi embora. Você entende? Tem que ir o seguinte, morreu um cara, você tem que prestar o mínimo de homenagem. O prefeito, que é da Igreja Universal do Reino de Deus, não apareceu. Daqui a pouco ele vai mandar um Twitter, sabe-se lá da onde, da Transilvânia, da Estônia, dizendo que, olha, pessoal, a Marielle morreu, mas o Rio tem mais do que um habitante, tem 10 milhões de habitantes, entende? Então, só porque morreu um, fica toda essa celeuma, toda essa baderna. É uma vergonha, ó. O Rio de Janeiro, bicho, ó, o Rio de Janeiro dá vontade, sabe de fazer o quê, ô Fute? A gente chegar lá, pegar nossas malinhas, não sei o quê, entrar no Palácio de Guanabara e tomar o poder. Porque nem o Pezão vai estar lá. Não existe mais. Não existe mais. Quem existia está na cadeia. O Pezão, coitado, não manda mais nada. Esse Braga Neto, o senhor me desculpe, senhor Braga Neto, tudo bem, eu sou general de 4 estrelas, general de exército, é o posto mais alto. Eu, particularmente, acho que tem muita gente nas Forças Armadas profundamente preocupada e incomodada com essa missão estapafúrdia, desorientada, maluca, você entende? Que é para salvar a pele do Temer. Descompensada. Salvar a pele do Temer, é só para isso. Do Temer. Tem muita gente, mas o senhor, aparentemente, que aceitou essa missão, acabou de sair de férias, acabou de sair, passou
pela alfândega, pela catraca da alfândega, o cara disse, ó, tem um estado para o senhor dirigir. E tá aí o serviço do senhor, que não tem plano nenhum de fazer porcaria nenhuma. A única coisa que o senhor fez foi ir na Vila Kennedy manter um morador 36 horas preso, sem nenhuma culpa formada. Enquanto o senhor estava lá pesquisando, o cara que não tinha culpa formada, tinha 2 carros fuzilando uma vereadora e o motorista dela. Eleita com quase 47 mil votos. A quinta vereadora mais bem votada do Rio de Janeiro. Então, o senhor Braga Neto, se o senhor tivesse um pouco... Amanhã aqui a militar não conheço, não vou brigar com o exército. Se bem que chegar algum soldadinho aqui de ver e quiser me dar voz de prisão, eu vou falar, você não vai me prender porcaria nenhuma, porque eu ando com a Constituição dentro da minha mochila. Eu não reconheço autoridade no senhor para me prender. O senhor tem que prender inimigo da pátria. Inimigo da pátria é fora das fronteiras da pátria. Brasileiro não é inimigo do Brasil, porque ele é brasileiro. Então, o senhor, por favor, vá para a fronteira, brigar com o senhor Trump, brigar com não sei quem, com o senhor Macris, lá da Argentina. Aqui dentro do Brasil, quem cuida? Quem cuida da segurança? Não é o exército. Não é o exército que tem que ficar revistando mochila de criança e nem mochila de adulto. Então, o senhor, a banana, viu, senhor soldado? O senhor viu que é, e eu digo para todo mundo, diz e repete, uma banana. E eu recomendo a todo mundo que o exército quiser revistar e não sei o que, não. Uma banana para o senhor, porque o senhor está aqui, é pago por mim, para dirigir o combate ao inimigo externo e não ao inimigo interno. Então, senhor Braga Neto, o senhor tem um pouco de vergonha na cara. Se é que sobrou alguma vergonha na cara desse oficialato do Exército. E que o senhor não seja igual aquele Heleno, general Heleno, que falou temos que fazer que nem no Araguaia. Pela madruga. Temos que fazer que nem no Araguaia, passar fogo em todo mundo. Vamos passar fogo em todo mundo. Vamos passar fogo. Bom, enfim. Então, nem o Crivella apareceu, Sandra Barros, precisamos de uma intervenção social nem militar. Inês Braz, que precisamos de uma intervenção popular. Sandra Barros, fascistas. Sem Inês dúvida. Braz, que fora Temer maldito. Jurandir Rafael. 80% da população do Rio quer intervenção. Assim diz a Bandeirantes. Quem diz a verdade? Isso é uma coisa muito interessante. Vamos fazer aqui um break aqui no Jurandir Rafael. É verdade. A maioria da população do Rio quer uma intervenção. Agora, se você perguntar, você acha que a intervenção no Rio vai funcionar? Exato. 80% da população diz não. E agora já completou um mês. E já completou um mês. Isso Qual é o resultado? Qual é a nota que você dá para a intervenção depois de um mês? Depois de um mês. Isso foi um dado colocado pelo jornalista Elcimar Oliveira, entrevistado aqui por nós, que foi o criador do Extra, do Meia Hora, que é um dos mais importantes figuras do jornalismo popular no Brasil. Ele contava isso, porque todo mundo disparou. Não, 80% é a favor da intervenção. Aí ele falava, só que esqueceram não, esconderam. E 80% também dizem que a intervenção não vai funcionar. Por quê? Porque a população está desesperada. Tem um governo de ladrão. Tem um governo golpista. Tem uma quadrilha golpista, uma gangue golpista instalada no Palácio da Guanabara. Você tem organizações criminosas espalhadas do Rio de Janeiro, dirigidas não a partir das favelas, dirigidas a partir do Leblon, dirigidas a partir de Copacabana, dirigidas a partir de Ipanema, dirigidas a partir da Vieira Solto, dirigidas a partir de Miami. A partir de Brasília. A partir de Brasília, a partir do senhor descendente do senhor Pablo Escobar. O resto é tudo mula, o resto tudo é jovem, criança, que não consegue comer e acaba sendo atraída pelo tráfico, vira mula e vira mosca. É morto que nem mosca, e isso não sai na imprensa. Então, a verdade é essa, não é que é 80% a favor da intervenção, 80% a favor da solução. Sem dúvida. E a solução que é vendida para eles, não, vamos enfiar tanque, vamos enfiar não sei o quê. De que serviram esses tanques? Para impedir com que 9 tiros fossem desferidos contra a vereadora Marielle e o motorista Anderson. Pois é, olha, armas que estavam num lote, não é, de 2006, um lote que era inicialmente próprio da Polícia Federal. Isso tem que ser esclarecido, isso tem que ser investigado. Como é que é? Tráfico de armas, armas de uso privativo das Forças Armadas, das Forças Policiais, espalhadas por todo
por todo o país, por todas as periferias, crimes hediondos como esse, execuções, essa foi uma execução política, evidentemente. Portanto, precisa ser esclarecida rapidissimamente, urgentemente, não é? Ou então, joga a toalha, com todo respeito, o general Walter Braga, joga a toalha, porque não é possível. Joga o cap, você entende? Vai, põe o pijama. Põe o pijama, meu querido. Bom, continuando aqui. Alice Pedrotti, militares da caserna, Daniel Martino, nosso querido Daniel Martino, mínimo de respeito. A luta de Marielle seria fazer uma investigação séria nesse batalhão de Acari e discutir. Passear, fica me telefonando nessa hora. Séria nesse batalhão de Acari e discutir o equívoco que é essa intervenção militar no Rio de Janeiro. Toda razão, Daniel Martino. Agora, Daniel, isso deveria ter sido feito no primeiro dia. O batalhão de Acari já tinha acontecido, acontece toda hora, daquela região de Acari, mortes inocentes. Sem dúvida. É o primeiro dia da intervenção, mas no primeiro dia da intervenção, o que a gente ouve do general responsável e do senhor Raul Jungle Man, o homem das selvas, que andar fantasiado de Tarzan. Exato. De Tarzan, é que nós não temos plano. Exato. Não sabemos o que vamos fazer, mas alguma coisa vai fazer. Já fizeram mataram uma vereadora e seu motorista. Exato. Angela Rosa, Crivella, irmão gêmeo de Dória, ou seja, não tem legitimidade. Jairo Costa, enquanto as forças progressistas não forem para o enfrentamento radical, a direita vai aniquilar o povo pobre. Bom, estamos conversando aqui com o professor Francisco Futi Hartmann, professor da Unicamp, um velho, antigo, velho não, ele é mais jovem do que eu, um antigo lutador pelas liberdades, pela democracia, desde o tempo da ditadura militar, professor, mestrando, doutorando da Unicamp, uma das vozes mais presentes e constantes na luta pelos direitos do povo brasileiro, conversando sobre a morte da vereadora Marielle, a morte do seu motorista Anderson, o ferimento também da assessora da vereadora Marielle, e sobre a extensão, esse espraiamento, você entende, desses cursos sobre o golpe de 2016 e sobre o cenário político em geral. E muita gente nos pergunta, e eu vou aproveitar a sua presença aqui, ô Francisco, eu queria saber a sua opinião. Esse negócio do Dória, o que você achou desse negócio do Dória? O Dória agora resolveu se candidatar, vai abandonar a prefeitura. O que você está achando disso aí? O Dória é um farsante. Ele é um grande mentiroso. Como vocês veem, o Francisco Futi, ele chama as coisas pelo nome. O Pinóquio não é nada. O nariz do Dória deveria ser várias vezes o tamanho do Pinóquio. Ele é um grande mentiroso, um grande farsante, enganou a população paulistana e agora está num próximo estágio pronto a enganar o povo paulista. Espero que o povo paulista não se deixe capturar pelas artimanhas, pelas jogadas midiáticas, pelas jogadas espetaculosas e completamente farsantes desse grande ilusionista, grande farsante, grande golpista, que é o Dória. Ele já tomou de assalto o próprio PSDB. Né? O tucanato aí histórico não consegue reagir porque ele tomou de assalto mesmo. Né? Ele vai ganhar essa prévia de goleada e vai para cima. E vai para cima. Eu tenho a sensação, de que esse cara se enfrentou. Porque uma coisa é o seguinte, ontem o Albino Castro, nosso diretor, estava aqui presente com a gente, e lembrou uma coisa muito interessante. Quando o Serra deu o mesmo golpe, exato, ficou um ano e depois se foi eleger, exato, mal ou bem, discordando-se ou não, concordando-se ou não, o Serra tinha uma trajetória política. Exato. Ele foi presidente da UNE, foi autoexilado, foi exilado. Ele foi ministro da Saúde, tendo sido ele ou não, teve o programa dos genéricos, o programa de luta contra a AIDS. Bom, ele tinha pelo menos algum cabedal ali para mostrar. Sim, uma currículo, uma trajetória. Sem dúvida. Agora o Dória não tem currículo nenhum. O único currículo que ele tem é traidor. Ele traiu o PSDB. Exato. Traiu o Alckmin. Exato. Agora traiu o povo de São Paulo inteiro. Exatamente. Então, esse cara eu acho que vai levar uma tunda se ele for candidato. Exato. Isso é uma opinião minha, não sei o que você acha. Ele vai ter, porque ele não tem. Ele vai estar no meio político agora, sem nenhum tipo de experiência, de malícia, no bom sentido. Exato. Foi brigar com Goldman, foi brigar com todo mundo. Eu acho que ele vai ser eliminado da vida política. É. O que você acha? Eu não sei. Assim
Esperemos, porque ele é, de fato, um autocrata, né? E, portanto, ele é contra qualquer tipo de perspectiva efetivamente democrática, né? Então, esperemos que apareçam candidatos e candidaturas que possam confrontá-lo, né? No plano das ideias, no plano político, não é? No plano democrático, e possam sim derrotá-los, ou seja, a partir da soberania do voto popular. No plano da ideia, acho que nem precisa, porque o Dória não tem ideia nenhuma. Então. Mas é um manipulador, né? Um manipulador, ele fica gravando essas alevosias, essas bobagens, né? E aqui você vê, cidade linda, você anda por aqui, você vê o lixo acumulado na cidade, não é? Você vê os buracos e as crateras cada vez maiores. Estamos aqui, Rádio Trianon, o Parque Trianon, há pouco, mais de 500 metros aqui, é a Craterolândia do senhor Dória, né? São as maiores, o maior número de buracos e as maiores circunferências de buracos que já se viu na história do Parque Trianon, um parque histórico, né? Um dos parques urbanos mais antigos, que faz o orgulho da cidade de São Paulo. Então, esse é apenas um exemplo, né? Aqui para pegar aqui a região central. Você imagina as nossas pobres periferias. Então, esse cara realmente é um tremendo de um vigarista, um tremendo de um farsante. E ele precisa sim ser derrotado. Ele precisa ser derrotado no plano político para que aprenda, talvez, não é? Do alto da sua arrogância, que existem sim valores que não podem ser atropelados dessa maneira, que não podem ser vilipendiados dessa maneira, através da mentira e da farsa, que há limites para isso, há limites para enganação, há limites para vigarice. Espero sim que João Dória vá o quanto antes para o lixo da história. Bom, e tem uma coisa aqui, só para a gente não perder o costume, que é uma notícia que saiu hoje, bastante interessante nesse momento, que querem levar o presidente Lula ao cadafalso pela segunda vez. Estão marcando a execução dele para o dia 26 de março, que é sobre o senhor Fernando Henrique Cardoso. Sim. O sapo dos sociólogos. Eu chamei ontem na aula inaugural, na Unifesp Guarulhos, se me permite, Ricardo. Demos uma aula inaugural lá sobre justamente o tema para o curso de História, né? Com muita honra, convidado pelos meus prezadíssimos, queridíssimos colegas da Unifesp Guarulhos. E o tema não podia ser outro. O golpe de 2016 e o eclipse da democracia no Brasil, colapso e resistência. E eu chamei o Fernando Henrique Cardoso, e aqui chamo novamente, para que não percamos esse fio, não é? O Fernando Henrique Cardoso, para mim, é o príncipe, né, como se dizia, mas é o príncipe da sociologia decrépita. A decrépita há muito tempo, há muitas décadas. Para quem conhece, para quem estuda, sabe que ele não passa de um príncipe da sociologia decrépita, um rei da retórica vazia, da retórica de si mesmo, não é? Ele é boca cheia, não é? Autorreferenciado, autocentrado, não é? Megalômano, tá certo? Tá destruindo também o partido PSDB, não é? E foi um golpista de primeira hora, foi um dos articuladores intelectuais do golpe de 2016. E veja bem, esse cara comprou a reeleição, não é? Lá pelos idos de 98, esse cara tem esse currículo, não é? Esse cara ele não é digno do concerto democrático, tem que dizer isso. Eu sei que a elite paulista gosta de festejá-lo, gosta de badalá-lo, a mídia vive correndo atrás, abanando o rabinho para esse príncipe da sociologia decrépita. Que morra em paz, Fernando Henrique, que morra em paz, mas você também fique sabendo que você não engana boa parte da inteligência brasileira, boa parte da inteligência universitária, você que sucateou o ensino público superior durante 8 anos, através do seu ministro, nosso infeliz colega, professor Paulo Renato, você fique certo que você não engana também a todos e a todas. Você é o príncipe da sociologia decrépita. Então, por favor, talvez valesse a pena calar-se, porque realmente quando você fala e quando você pensa, por exemplo, em lançar uma figura como Luciano Huck, você quer bombardear qualquer princípio democrático de apego ao voto e à soberania do voto popular. Você quer atropelar o seu próprio partido. É uma vergonha, senhor decrépito sociólogo príncipe. O Francisco está, como você vê, é bastante eloquente. Não, estou mesmo, porque a gente fica indignado, viu, Ricardo? Ficamos indignados, né?
Ficamos indignados. Nós estamos numa grave crise. Eu digo para os alunos, olha, é gravíssima a crise que nós vivemos. Nós temos que reagir. Temos que reagir, né? Você faz parte da academia e, como ninguém, sabe... Temos que defender a universidade que vem sendo atacada. Temos que defender a universidade que vem sendo atacada. Da fraude exatamente. Intelectual do Fernando Henrique. Sem dúvida alguma. Ninguém sabe. Sem uma dúvida. Coisa que muita gente não sabe. Muitos outros colegas, felizmente, sabem. Mas eu estou dizendo, mas grande povo, perfeitamente, não, é um perfeitamente. Acadêmico, não sei Perfeitamente. o quê, coisa e tal. Perfeitamente. De sapo, tem o príncipe e o sapo. Eu falei, é o sapo do sociólogo. Não, mas o que eu queria lembrar dele é o seguinte. Você fala que ele não engana mais ninguém. Não, ele engana. Engana ainda. Engana, por quê? O juiz Marcos Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara Federal em Brasília, mandou destruir os dados na quebra de sigilo fiscal e bancário do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e de 2 empresas ligadas ao Tucano. A decisão do magistrado atende à determinação do Tribunal Regional Federal 1, que decidiu pela prescrição dos supostos crimes investigados na investigação que começou por causa de uma entrevista da jornalista Miriam Dutra, concedida à Folha, ex-amante de Fernando Henrique, que disse que ele utilizou a empresa Brasif Importação para enviar dinheiro para o exterior. Exatamente. Ou seja, mais um tucano Exato. que se Safo. prevalece da prescrição. Sem dúvida. Outro dia foi o Serra. A justiça é muito imparcial no nosso país, não é? O é? Azeredo, outro dia. É. O Maresguia, outro dia. É. O Serra, outro dia, graças Exato. a Dodge. Agora o Fernando Henrique. É. E quando estava tudo documentado, ô Francisco? Sem dúvida. Você lembra que estava tudo documentado? Lembro. Que a Miriam Dutra mostrou, os Lembro. recibos. Lembro. A Miriam Dutra, para quem não se lembra, é aquela que foi amante do Fernando Henrique Cardoso, era jornalista da Globo. Aí depois foi amante do Fernando Cardoso, e numa situação muito curiosa, porque ela teve um filho que todo mundo atribuía ao Fernando Henrique Cardoso. Até o Fernando Henrique Cardoso atribuía o filho à sua própria paternidade. Aí fizeram um exame de DNA que disse que o filho não era dele, depois dele já ter passado o filho por nome dele. Quer dizer, uma coisa mais enrolada que essa é impossível. Mais enrolada que essa. Mas o fato concreto, com DNA ou não, com prova clínica ou não, com o laboratório tendo sido trabalhado de uma maneira ou outra, o fato é que ele mandava dinheiro para ela, com a ajuda da Rede Globo, para sustentar a Miriam Dutra no exterior. Porque logo depois que houve o caso público dela com o Fernando Henrique, ela foi transferida para Barcelona pela Rede Globo de televisão, onde ela era repórter aqui no Brasil, e passou a ser sustentada sem fazer uma matéria, uma reportagem, nada, mas nem falar, oi, aqui está chovendo. Alô, e aí, Miriam, como é que está o tempo aí em Barcelona? Não sei, que não acordei ainda. Nem isso ela falava. E ganhava um salário e que era pago pela Brasif. A Brasif, para quem não sabe, era monopolista dos free shops dentro dos aeroportos brasileiros e que ganhou uma série de regalias justamente no governo do, atenção, 1, 2, 3, Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, estava tudo documentado. Mas agora prescreveu. Agora prescreveu. Curioso, né? Agora, para o Lula, não prescreveu porque os caras resolveram aumentar a pena para 12 anos e 1 mês. Porque se não tivesse 1 mês, boa parte dos crimes teriam prescrevido. Mas eles puseram 1 mês para não prescrever. Quer dizer, isso aqui é uma vergonha. Quer dizer, quando eu disse para você que... Quanta imparcialidade, né, senhor? Ontem teve uma greve de juiz. Você lembra que ontem, no dia do enterro da Marielle, teve uma greve de juiz? Para garantir auxílio moradia. Você lembra disso? Que teve uma greve de juiz. No dia do enterro da Marielle. No dia do enterro do... É um assinte. A inteligência é um assinte ao povo brasileiro. Isso é realmente lamentável, né? Bom, Flavinha, temos mais alguma coisa aí em Brasília, que nós temos que caminhar para o fim no nosso programa. Me conta o seguinte, como é que está a questão da segunda instância? A Carmen Lúcia recebeu o Sepúlveda Pertence hoje, não foi? Recebeu não, foi na quarta. Foi na quarta. Isso. E hoje? Agora, não, eles marcaram uma reunião para terça-feira que vem, ela marcou uma reunião administrativa para terça-feira que vem. O que é reunião administrativa, querida? É para poder decidir pauta. É uma reunião que não é aquela reunião ali de julgamento. É fechada e pode ser para resolver alguma coisa da pauta, porque o Fachin já tinha colocado o
o habeas corpus do Lula, aquele do STJ, né? Sei. Foi colocado para plenário, o Marco Aurélio tem um processo, então tem várias questõezinhas da segunda instância que estão ali que podem ser resolvidas na terça-feira. Né? Eles vão fazer uma reunião, terça-feira a gente vai acompanhar. Acompanhar, assim, na verdade, ela é fechada, ela não é nem transmitida pela TV Justiça, mas vamos acompanhar o que vai acontecer nela. Sei. Para ver se ela coloca em julgamento. Me conta o seguinte, depois de ontem o Sepúlveda falou alguma coisa, não falou? Não. Sei. Eu vou ficar um pouco mais quieto. Agora parece que já saíram algumas imagens da Marielle saindo do carro. Da Região Jacari, né? Isso. E sendo seguida, sendo perseguida, né? E 2 carros seguem, né? Exato. 2 carros. Isso, e aquele monte de tanque, de policial fardado, de soldado de roupa de camuflagem, ninguém viu isso. E um dos carros já pegaram a placa, é uma placa de Nova Iguaçu, aí foram lá em Nova Iguaçu, ou seja, é um carro clonado, é uma placa clonada, não é do pobre coitado que mora lá em Nova Iguaçu. Claro. Então é tudo muito... Deve ser de Ipanema, Leblon. É tudo muito bem armado. Paraty. Eu não vou falar de Paraty, senão eu vou dizer, você está querendo fazer alguma relação com o triplex de Paraty, não sei o quê. Não. Longe de mim, gente, eu não falo nada que eu não tenha prova. Eles sabiam o que eles estavam fazendo, porque ficaram 2 horas na porta ali na Lapa, né? Eles ficaram 2 horas ali no prédio, esperando ela sair. Exato. Então, foi tudo muito arquitetado. Estavam amoitados, como se diz, né? Eles estavam fazendo a campana, né? Campana. Porque eles sabiam exatamente onde ela estava sentada, né? Porque era ela a assessora, ela sentou de um lado e a assessora do outro. Então, eles sabiam tudo. Sabia onde ela estava sentada, sabia onde. Inclusive a Folha deu um gráfico errado hoje. Falou que a assessora dela estava sentada do lado dela no banco de trás. A assessora estava sentada do lado do motorista. Claro. Estava do lado do motorista. Então, por isso que ela não foi ferida, porque os tiros pegaram a vereadora e foram da mesma direção do motorista, que ela estava na diagonal do motorista. Exatamente. Aí fala, não, a assessora que estava no banco de trás tirou o pé do motorista do acelerador. Só se ela tivesse um braço, você entende, telescópico. Quer dizer, nem isso os caras conseguem fazer. É uma vergonha. Bom, é o seguinte, gente. Você gostaria de falar mais alguma coisa, Francisco Fucci, sobre os cursos? Sim. Rapidinho, você tem que 3 minutos para falar sobre os cursos. Olha, eu só posso... Como é que você deu uma primeira aula? Sim. Quantos cursos já existem no Brasil? Olha, são já mais de 3 dezenas ou de 3 dúzias. Esse número se atualiza a cada dia, cada semana, né? São pelo menos 35 cursos em vários estados, em várias regiões, também fora do Brasil. Cursos regulares de graduação, cursos de extensão, cursos livres. Na Unicamp nós temos 2, um na Faculdade de Educação, outro no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, com 30 aulas, 38 professores participando, né? Então quase que um coletivo, né? É uma reação, né? Fora do Brasil também, Inglaterra, Estados Unidos, entre outros, né? Esses dados estão sendo atualizados a cada semana. Só podemos, por um lado, agradecer, não é? A Alezeira, pois não. Cursos Contra o golpe de 2016, em solidariedade ao professor Luiz Felipe Miguel da UNB, que foi censurado e foi advertido pelo Ministério da Educação. Nós não admitimos intervenção na autonomia universitária. E o ministro Mendoncinha tem que aprender isso. Temos até que agradecer ao ministro Mendoncinha que fez... o ministro Mendoncinha, assim ele é chamado em Pernambuco, ele é, em linguagem pernambucanês, um leso. Ele é um leso, porque ele pensou... Leso é um bobo, um bobalhão, porque ele pensou que fosse, tá certo? Ele pensou que com isso ele ia intimidar. Ele não vai intimidar ninguém. Ele não vai intimidar ninguém. Aqui estão alguns dos combatentes e resistentes contra a ditadura militar, senhor Mendonça. Então só tome cuidado. O senhor senta o seu bumbum e vai estudar um pouquinho de história e política e saber que a autonomia universitária é um valor absolutamente inegociável. A Universidade Brasileira, eu estou lá e ficarei lá, já posso me aposentar, estarei lá para resistir e para defender a autonomia universitária com todos os meus colegas de todas as universidades brasileiras, inclusive com a solidariedade dos colegas das universidades internacionais. Senhor Mendoncinha, o senhor foi leso, o senhor pensou que ia calar a boca, o senhor não calou a boca, o senhor botou gasolina, o senhor
Por favor, tome cuidado. O senhor tinha pretensões políticas? Jogue a toalha, ministro Mendoncinho, e vai estudar. Vai estudar, seu leso danado. Vai estudar, seu cabra safado. E só lembrando o seguinte, ô Francisco, que na Unicamp, o curso, no segundo dia de abertura do curso... Exatamente. Já começou na segunda-feira, dia 12. Não. Com grande participação. 700 inscritos. 860, devo corrigi-lo. 860. 860 inscritos Exatamente. no curso da Unicamp. 860 inscritos. É mais do que a popularidade do presidente Temer. Se a gente for fazer aqui, porque ele tem o quê? 1%, não sei o quê, na margem de erro. 860. Os cursos se espalharam pelo Brasil inteiro. Pelo Brasil inteiro, depois que esse maluco desse Mendonça... Eu acho que ele vai sair também na reforma ministerial. Eu acho que ele vai tentar se eleger. Diz que ele queria ser vice do Rodrigo Maia, né? Ah, mas que vá. Isso é uma piada, né? Mas é uma chapa maravilhosa. Uma chapa incrível. Você é Maia e Mendonça, você tem de Botafogo e Mendonça. Vai ser uma maravilha. Bom, gente, muito obrigado. Eu queria agradecer muito a Flavinha Rocha Maia em Brasília, a Kétia na produção, agradecer o Cléo no comando da nave mãe na mesa de som, ao nosso querido Albino Castro, nosso diretor, que continua hoje, não veio porque está resolvendo problemas e tentando ampliar o alcance do nosso programa. Agradecer ao... What's your name, please? Ao Breno. Ao Danilo Almeida, quer dizer, eu tenho um problema de ouvido, se desculpa, é a minha idade. Ao Danilo Almeida, que nos acompanhou aqui dentro, assistiu o programa, vibrou muito com o programa, e se não vibrou, vai ter que vibrar, vai ter que falar que vibrou, porque senão não entra mais aqui para o nosso programa. E, em especial, agradecer ao Francisco Futh Hardman, um velho conhecido nosso, um velho combatente pela democracia, desde o movimento estudantil, e na área docente, é uma das lideranças docentes mais importantes do país, doutorando pela Unicamp. Como ele bem disse, ele já poderia estar aposentado. Ele já tem anos e anos e anos, já poderia estar aposentado. Mas ele não quer ficar aposentado por quê? Porque o Brasil precisa dele. E ele precisa da luta no Brasil para poder viver, porque é essa a razão de vida dele. Agradecer muito a presença dele. Muito obrigado. E é um convidado nosso cativo, e sempre que você precisar da gente, nós estaremos aqui. Muito obrigado. Obrigado também. Agradeço a todos vocês. É um programa que tem que ser mais do que brindado, tem que ser festejado. Nós temos também que lutar e resistir com o programa. Ponha ele lá na Rádio Unicamp, por favor. Bom, Cléo, vamos terminar com o nosso momento musical, fazendo homenagem a Marina Lima, que volta a gravar discos, volta a lançar discos. Nós já mostramos outro dia aqui um primeiro hit desse novo disco dela, que era o hit Coxinhas. E hoje vamos ouvir a música que dá o nome ao disco, que chama, é um disco bastante engajado, que chama Novas Famílias. Até amanhã para todo mundo. É com você, Cléo. Mesmo que falte água no estado, eu vou cuidar de você. Grãos, shots, ervas de água, e nós vamos sobreviver. A espolhar o que já construímos aqui. Na força, na luz e na fé. Um carioca acrobado não deixa a peteca cair. Júpiter quer ter outras raças. Dou pra você decidir. Com muita luta, a BESP e os professores conquistaram reajuste salarial de 7%. É pouco diante das perdas acumuladas.
Estamos lutando para que o governo Alckmin pague o reajuste de 10,15% que conquistamos na Justiça. Queremos valorização salarial e profissional para toda a categoria e educação pública de qualidade. Comunicado de responsabilidade da FEUESP.